Senhor, que está a cargo do pastor João, procure prestar atenção na mensagem. Meus irmãos, eu tenho certeza que nós não estamos aqui à toa. Não é mais um domingo, nós não estamos aqui cumprindo uma tabela. Deus tem algo a falar ao vosso coração nessa manhã, preste bem atenção nisso. Deus abençoe você. Bom dia. Bom dia. Desculpa. Nós estamos nesta série, hoje é o último dia desta série, que trata-se de transformados pela fé. E o tema que Deus separou para esta manhã chama-se Deus é amor. Deus é amor. Não a igreja Deus é amor. Deus é amor. Não tenho nada contra Deus é amor, só estou dizendo que Deus é amor. Dizer que Deus é amor não significa dizer que amor é Deus. Porque a nossa ideia de amor é sempre diferente. A gente tem a ideia de amor como amor de marido e mulher, que chama-se amor eros, ou amor entre pai e filhos, que é filéu, e tem o amor entre amigos, que é o fraterno. Estou falando do amor de Deus. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em 1 João, primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 8. Simples, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí. Amém. Vamos orar. Querido, amado Deus, obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado com esses louvores maravilhosos, com o ensino bíblico, Pai, com a abertura, com os irmãos que aqui estão. Peço, meu Deus, que o Senhor continue falando conosco. Que seja o Senhor a ministrar os nossos corações e não eu. Porque é o Senhor, o Rei, o nosso Deus, condutor desta igreja, o nosso pastor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas vezes nas interpretações que nós temos, a gente pensa assim: Deus às vezes é amoroso, às vezes não é amoroso. Hoje ele ama alguns, e depois ele ama outros, aí odeia aqueles que ele não ama, aí... Às vezes a gente tem essa interpretação, mas em tudo que Deus faz, tudo, sempre, no trato com todas as pessoas, Ele é um Deus amoroso. Quando nós educamos os nossos filhos com uma palavra que é mais repetida do que outra em toda a linguagem, desde a tenra idade, a palavra mais repetida é não. Esta palavra, ela faz parte da educação e do amor. Experimentem falar sim para os seus filhos para tudo, e vocês vão ver o que monstro nós teremos quando crescer. Porque não conseguirá trabalhar com o não. O não é importantíssimo. E dizer que Deus é amor não significa que o amor que você pensa é Deus. Nós não vamos descobrir Deus como Deus é analisado e depois endeusado nas nossas próprias ideias e experiências de amor. Nós temos algumas experiências de amor, algumas maneiras de relacionamento, algumas maneiras de comportamento, e que achamos e confundimos esse amor que nós desenvolvemos pelos outros ou pelas circunstâncias, e avaliamos nesse quadradinho onde nós colocamos Deus como sendo a expressão do amor de Deus, que na verdade nem sempre é. Tal Deus, se nós fizéssemos assim,
seria um ídolo. E ele não é. Deus continua sendo Deus, apesar da nossa opinião do que é a definição de amor sobre a nossa vida. A transformação através da fé e a mudança que nós temos estão baseadas basicamente neste amor de Deus para conosco. Basta olharmos para a autorrevelação de Deus na história bíblica e especificamente em Cristo, para vermos quão radicalmente diferente e muito melhor é o amor de Deus pela nossa vida, do que muitas vezes passa por amor entre nós quando dizemos ser cristãos. Estão comigo? Está complicado? Vai complicar um pouquinho, mas é fácil depois. Ao listar algumas características do amor de Deus, a gente tem que fazer algumas perguntas para nós mesmos. Como seria a Igreja de Cristo se seus membros se amassem como Deus nos ama? Como tal igreja e seus membros individuais falariam e agiriam em relação às pessoas que seguem outras tradições ou não querem acreditar em Deus? Hoje, queridos, está da seguinte situação: você não pode mais dizer que você é cristão. O ódio vem em cima de você. Você não pode mais tentar falar sobre o amor de Deus, porque o ódio vem em cima de você. Você não pode mais professar a sua fé, porque o ódio vem em cima de você. Essa semana, eu e o Daniel estamos fazendo umas atividades 2 vezes por semana, e uma das coisas que ele comentou que o mundo faz é que cada vez que você fala que você serve a Jesus, eles puxam exemplos. O mundo faz isso. Exemplos que não são exemplos, são exceções. E que com essas exceções são tratadas como regra. Vamos falar de exceções. Qual seria aquele que você mais observa como uma pessoa que não serve a Deus, mas está nos meios televisivos aí, que deturpam, não é para falar, mas deturpam a palavra de Deus? Já veio na cabeça, eu sei. São esses os exemplos que são trazidos para julgar você. E nesse momento você fala: aonde está o amor desta pessoa? O amor de Deus continua, mas a dela se transformou numa aversão e num ódio. Nós vimos hoje no Salmo isso. Vou me juntar ao grupo maioral, ou da maioria, porque a minoria que somos nós, tá meio chata a coisa. O amor de Deus é universal. Ele não busca somente o bem-estar de alguns escolhidos, mas de todas as pessoas. Não é dado uns e sonegado a outros. É para todos. Não há discriminação, limitação ou exclusividade no amor de Deus. João 3,16 diz assim. Quem pode abrir? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, ele se torna vazio em alguns momentos, porque a gente já sabe de cor, mas a gente não tem ideia desta profundidade, de quão profundo é esse texto. Em 1 João 4,14, diz assim: e nós temos visto e testificado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Ele diz assim:
pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O 4, Felipe, é só colocar um para frente. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Bom, o amor é incondicional. Todos, inclusive eu. Mas isso não significa que todos estarão lá e que todos serão salvos. Há uma orientação teológica acontecendo de que se ele deseja que todos os homens sejam salvos, ora, se desejo de Deus é algo que acontece, certo? Logo, pois é. Só que em Romanos fala que se com a tua boca falar e com teu coração creres que o Senhor é Jesus, o único, legítimo e salvador, será salvo. Então existe algo que acontece nesse amor de Deus, que é o chamado no seu coração para que você o reconheça. Deus não diz, eu te amarei se você provar que merece meu amor e é digno dele. Aliás, não disse isso. Não fala de jeito nenhum. Cristo morreu pelos ímpios, pelos fanáticos, pelos cobradores de impostos, pelos imorais, pelos párias sociais e por mim. Não há amarras no amor de Deus. Não há. Então a gente tem que começar a prestar atenção em qual contexto nós estamos e onde nós estamos. O amor de Deus inicia o amor. Ele não espera que as pessoas venham pedir o amor da aceitação. O amor de Deus está sobre nós. Deus dá o primeiro passo, amando antes a nós e depois provocando em nós esse amor. Muito antes de buscarmos e voltarmos para Deus, Deus nos procura e se volta para nós. Ora, tudo isso, gente, todas essas bases que fazem parte da doutrina cristã reformada, isto é doutrina pura, é para que nós pensemos um pouquinho aonde nós estamos, de onde nós viemos, que trem nós tomamos para chegar aqui, de que maneira nós viemos e como Ele te aceitou. É muito fácil falarmos do sacrifício de Jesus sem sentir na própria pele. É muito simples nós olharmos em João 3,16, dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todos que nele creem tenham vida eterna. É muito fácil ler isso sem sentir, sem ter isso no coração como o amor puro que vem do Senhor. Ora, hoje, as pregações ou a palavra de Deus é trazida a benefício de cada um. Hoje você receberá, hoje estará tudo bem, hoje vai acontecer, amanhã não sei o quê. Nós começamos a viver de acordo com as nossas pequenezas. Tá certo? Tá certo. De acordo com aqueles detalhezinhos que nós buscamos e esquecemos que o que nos foi entregue foi muito maior do que você está pedindo hoje. E pelo fato de ter sido muito maior e que não há limites para o Senhor, nós temos que ter a certeza de que tudo que nós entregamos na mão dele será solucionado. E não como algo que você deixa em aberto. Tudo será resolvido. Tudo será resolvido. Se vocês tiverem essa certeza no coração, o amor de Deus faz todo sentido quando nós passamos por momentos difíceis, momentos em que Ele fala não, momentos que Ele fala aguarda e momentos que Ele fala anda.
Todos são sinais do próprio amor de Deus. Muito antes de buscarmos e voltarmos para Deus, Deus procura e se volta para nós. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Somos nós. O amor de Deus é fiel. Deus nunca retoma a sua promessa de nos amar. Nunca. Nunca vira as costas. Nós viramos. Escutamos hoje no Salmo 124. Quando as coisas não estão de acordo com o que nós esperamos, nós procuramos alternativas para que, de acordo com as nossas próprias vontades, exerçamos o amor próprio. Né? Exercer o amor próprio é buscar de acordo com o que você necessita, aquilo que você quer, no momento que você quer, na hora que você quer e da maneira que você quer. E Deus fala assim: amigão, eu entreguei meu filho por você, sem você pedir, e aí você me vem com essa de exigir algo que eu já entreguei para você. Eu te entreguei a vida em abundância. Te prometi que nunca mais sairia do teu lado. Disse que estaria com você até a final dos tempos. Mas no meio do caminho, algo acontece, algo te interrompe, algo te fica afastado do propósito de Deus e você fala: preciso achar uma alternativa para essa situação que eu estou vivendo hoje. Ou se volta para outros deuses, ou se volta para outros caminhos, outros deuses. Você fala assim: mas eu não sigo outros deuses, então eu vou dar um outro Deus para você. Um outro Deus muito forte, chama-se eu. É o maior Deus que vocês podem ter. O Deus do eu posso, eu consigo, eu faço, eu sou o maior, eu conquistei, eu sei. Então a pergunta que o meu irmão fazia para mim quando eu era pequeno, ele olhava para mim e falava assim: você sabe o que você sabe? Eu falei: não, você não sabe nada. Era uma brincadeira que ele fazia, mas até hoje eu lembro. Eu tinha 4, 5 anos. Você sabe o que você sabe? Não. Então, você não sabe nada. Quando nós colocamos essa, você sabe o que você sabe, e você responde: sei o que eu sei. A pergunta é: você sabe o que você não sabe? Há um mistério de Deus na nossa vida. Nós conseguimos enxergar ao nosso redor 30 centímetros. Além disso, eu não consigo enxergar a curva ali. Eu não consigo enxergar a rua. Eu estou falando de visão física. E de visão espiritual, da mesma maneira. Nós colocamos o amor de Deus dentro da nossa caixinha, e dentro da caixinha falamos: o amor de Deus tem que ser assim, porque eu sei e eu quero. O eu é o maior Deus da nossa vida. Mesmo quando Deus nos julga por nossa pecaminosidade, Deus ainda nos ama, pois o amor de Deus é eterno. Jeremias 31:3. Ele diz assim: de longe o Senhor me apareceu dizendo: pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. O amor de Deus é reconciliar o amor. Jesus nos ordenou que amássemos nosso inimigo e não apenas nossos amigos. Eu acho que eu vou repetir. Jesus nos ordenou que amássemos nossos inimigos e não apenas nossos amigos. Amém. Que amor é esse aqui? Esse amor é agape. Mas principalmente, esse amor significa servir. O Senhor foi o primeiro a nos servir, o primeiro diácono.
Este amor, quando fala amar primeiramente os seus amigos, mas nossos inimigos também, é algo que fica na nossa cabeça. Deus ama aqueles que se tornaram inimigo dele por sua rebelião pecaminosa e sua inimizade contra os seus semelhantes. Mesmo quando Deus confronta e julga a nossa pecaminosidade, é para curar em vez de ferir, restaurar em vez de derrotar, recuperar em vez de obter o equilíbrio e retribuir. Segundo aos Coríntios 5:19, diz assim: pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Efésios 2:14 também nos fala algo parecido sobre isso, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. O amor de Deus é renovador. Ele nos perdoa e nos aceita como somos. Não importa o que você fez ontem, ou tenha deixado de fazer ontem. Hoje é o dia de você falar: Senhor, pisei, errei, mas eu reconheço que o seu amor é tão grande que pode me aliviar essa carga que nós carregamos nas nossas costas. Nós carregamos uma carga muito grande, queridos. Durante a semana toda, nós vamos acumulando já na segunda-feira de manhã, numa mensagem, numa notícia, numa situação em que você não tem mais como corrigir. Nós vamos carregando, nós vamos vindo, chega a sexta-feira, você já está curvado, já está com as costas pesadas. O sábado, você então não sabe nem para onde ir, acha que é só o descanso. E não é só o descanso físico, há o descanso espiritual no Senhor. É um dia em que você deveria parar e voltar-se ao Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui. De todas as dificuldades, mas o problema é que nós ocupamos a nossa mente para não pensarmos nas nossas próprias misérias. Nós ocupamos a nossa mente com coisas. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a primeira coisa que você faz quando entra no carro? Não vai falar que é arrumar o banco. Por o cinto. O que mais? Ligou o carro e aí? Fecha a porta. Não. Aí já não é primeiro. Primeiro vai aqui. Fecha primeiro, abre, depois fecha. Liga o rádio. Ou não? Por quê? Porque você não se aguenta. Você não se aguenta estar contigo mesmo sozinho. Você não se aguenta. Nem você se aguenta. Imagina só uma coisa dessa. Você precisa de mais alguém falando para você alguma coisa para você não pensar em você. E quando você não pensa em você, você está deixando o amor de Deus cair fora da tua vida. Eu vou escutar uma coisa boa, escuta. E você? Vou escutar uma notícia, Pedro Priscila. Vou escutar uma música. Não estou dizendo que não deve escutar uma música boa, uma notícia, não é isso. Mas quando você coloca em primeiro lugar outra voz, a não ser a voz de Deus dentro do seu coração. Quando você entra no carro e esquece que você precisa caminhar na proteção dele, e esquece de falar com ele, você está trazendo o amor do mundo para a tua vida. E o amor do mundo é ódio. Experimente escutar uma notícia de manhã e veja se tem uma notícia boa. Nenhuma. É ódio, que coloca você para baixo. Eu estou falando isso porque durante a pandemia eu escutava o rádio todos os dias. Eu só não me enterrei porque não abriram a cova para mim. Mas cova estava em São Paulo, mas eu moro aqui, né? Então não tinha cova. Era todos os dias uma notícia ruim. E elas continuam hoje, as notícias ruins. Todos os dias.
todas as horas. E vem então as soluções. Soluções para resolver a tua vida. Pula a ondinha. Joga sal para trás. Levanta, sacode a poeira. Que mais? Promessa. Que mais? Campanha de promessa. Oh, isso é uma macumba evangélica, hein? Campanha de promessa. Vou fazer isso para que Deus faça aquilo. O Senhor é amor. Você não entende o amor de Deus, portanto, quer conquistar o amor dele. Através do quê? Dos seus atos, da sua vida, das suas entregas, do seu comportamento, que a partir de hoje não falarei mais palavra torpe. Muito bem, o que é palavra torpe? A gente não sabe o que é palavra torpe. Palavrão é uma palavra torpe? Também. Palavra torpe é que não serve para nada. Não edifica, não modifica, não te faz crescer. Eu não estou dizendo que você não precisa buscar um momento com o Senhor de oração, entrega, de jejum, de busca. Não é isso que eu estou dizendo. Porque quando nós jejuamos, nós nos aproximamos do Senhor para entender quem o é. Eu estou dizendo é que não há nada que você possa fazer para mover o coração do Senhor, para te amar, porque Ele já te amou. E Ele não deixará faltar nada na tua casa. Ele não deixará que você passe por dificuldades. Você vai passar? Vou. Mas que dificuldade é essa? É algo permitido pelo Senhor. Aí vem os crentes e fala, mas não pergunta para o Senhor por quê. Pergunta para quê? De onde veio isso? De onde veio essa expressão? Não pergunte para o Senhor por quê. Você não pode. Tem que ser para quê? O que foi que Jesus falou quando estava morrendo? Por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Esta pergunta, dentro do nosso coração, sem ser de tirar satisfação com o Senhor, porque às vezes a gente tira a pergunta, como tirando satisfação, é uma pergunta legítima, que o Senhor também o fez. Às vezes você precisa perguntar dentro do seu coração, por que eu passo por isso? Não para que eu passo por isso. Por que eu passo por isso? O Senhor te amou antes. E o amor dele te permite chegar a ele do jeito que você está, para modificar situações que você entrou. Por vontade dele ou por sua vontade. Eu nunca gostaria de entrar em situações diferentes. Ninguém quer. Ninguém quer. Erros nós cometemos. Falhas nós cometemos. Erro de interpretação nós cometemos. Nós temos falhas. Mas o amor de Deus te restaura. Te coloca de pé. Quando? Todos os dias. Quando? Na hora que você se reconhece como dependente, filho dele, e fala, Senhor, eu não estou conseguindo sair da situação em que entrei ou estou. A única maneira de sair de situações onde a gente se coloca, não por vontade própria, ou porque somos conduzidos ou não, é através da mão dele. Antes de voltarmos para a Bíblia, nos ensina sobre justiça de Deus, pense novamente o que ela nos ensina sobre o amor de Deus. Queridos, não existe intermediário entre você e Deus. Não existe nada que impeça de você chegar a Deus. Não existe nada que te impeça de chamar o Senhor para resolver situações, quer complexas, quer simples na sua vida. Uma vez eu estava
discussão sadia com um amigo. E eu tinha colocado uma coisa tão banal no pedido ao Senhor, e ele fala, você vai incomodar ao Senhor com isso? E eu me senti mal, eu falei, puxa, essa coisinha besta eu coloquei, não incomodar o Senhor? Eis que, de repente, vem no meu coração, isso é importante para você? Sim, é importante, apesar de ser simples. Então o Senhor também está nessa situaçãozinha tão insignificante para o outro, mas para você não é. Me ajude, Senhor, a chegar no trabalho em segurança. Você não sabe dirigir, cara? Me ajude a afastar dos buracos. Você não viu o buraco, cara? São coisas simples que nós deixamos de depender do Senhor porque achamos que somos suficientes naquilo que estamos fazendo. O amor de Deus é tão grande que se você acessá-lo, nada na sua vida ficará sem a devida resposta e a devida condução. Efésios 4:13 diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e de pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. À luz dessa discussão sobre isso, será que, em vez de perguntarmos, como às vezes fazemos, se Deus realmente é um Deus amoroso, deveríamos perguntar primeiro se nós, cristãos, somos pessoas realmente amorosas? Deus está chamando cada um de nós para amar como Ele está nos amando. O único Deus vivo é sempre verdadeiramente amoroso e justo para todos. Eu queria deixar um filme que hoje eu preparei, espero que a gente consiga, queimou aqui essa tela, a gente vai arrumar durante a semana, mas eu espero que dê para que todos assistam, que dá para ter uma pequena ideia do amor de Deus. Na verdade, a gente só consegue entender o amor de Deus quando a gente se coloca nessa posição. E é isso que trata esse pequeno filme. Trata-se de você se colocar nessa posição. Amém? Amém. Vamos ver se tudo corre bem. Tem que expandir a tela, filho. Em 1 João 4:8, ela volta e fala assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Duplica a tela, ao invés de expandir. Se a gente pensar na atitude complacente de Deus conosco, que nos perdoa, que nos leva, que nos conduz, que apesar de como nós somos, Ele simplesmente nos recebe desta maneira, nós teremos condições de entender um pouquinho deste pequeno vídeo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção.
em minha dor. E isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. E eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar ao meu Senhor quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar e Ele vem. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Para que outros possam viver. Sabe onde vocês estavam? Nós estávamos dentro do trem. Mas valeu a pena. Uma das pessoas drogadas largou o vício e recebeu a dádiva do filho. O amor de Deus é isso. A gente tem que prestar atenção que nós tratamos desse amor com desdém,
tratamos esse amor com descaso, tratamos esse amor como sendo qualquer coisa. A gente só consegue entender quando a gente se coloca na posição desse pai. E caso contrário, queria que vocês repensassem em tudo que Deus tem feito por vocês até aqui. Repensado no seu passado. Nós estamos nesse trem. Eu não sou melhor que você. Eu não sou mais ungidão. Não sou mais inteligente. Talvez eu seja um deles ali. Não o drogado. E talvez cada um de nós se identifique nesse trem. Talvez ele não fale nada para você hoje, porque na sua tenridade você ainda não sabe qual é a dificuldade. Mas um dia vai falar. Se esse amor de Deus que está aí nos faz mudar, nos faz entender, e faz você entender que Ele é puro, que tudo aquilo que você entrega na mão dele, ele resolve. Nós estamos numa igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Ela é única, traz você e faz você se recuperar. Eu não sei exatamente qual é a dificuldade que cada um traz hoje. Não tem dificuldade para o Senhor. Não tem dificuldade para o Senhor. Nós vamos louvar. No momento da oração, no momento do louvor, eu queria chamar vocês a orarem, a se colocarem de pé no seu lugar, trazendo no seu coração as suas misérias, as suas falhas, e fazendo com que você entregue a Ele. Amém? Amém. Pode desligar para mim. Queria que o grupo de louvor viesse à frente.